Oi, pessoal, bora lá fazer uma receita. Na verdade, duas, gente, que é de uma cuca de mexerica com umas cascas cristalizadas de mexerica, gente. Sensacional, super fácil. Bora lá então para os ingredientes. Vou começar aqui fazendo a farofa. Aqui eu tenho meia xícara de farinha de trigo, vou adicionar 1/3 de xícara de açúcar, 50 gramas de manteiga, e as raspas de uma mexerica aqui, gente. Eu raspo bem delicadamente para não sair aquela partezinha branca. Agora é só misturar, né? Incorporar bem esses ingredientes aqui com a ponta dos dedos, até formar uma farofinha. Vou mostrar para vocês o ponto que tem que ficar. É isso aqui, gente. Eu aperto, ela esfarela. Olha só, é isso aqui. Agora eu vou reservar. E a seguir eu vou mostrar aqui para vocês a mexerica. É essa aqui, gente. Elas têm que estar bem maduras. Eu já espremi o suco delas aqui, né? Porque eu vou precisar de uma xícara do suco mais 2 colheres. Vou reservar. Agora eu vou preparar os secos. Aqui eu tenho 2 xícaras de farinha de trigo. Vou adicionar uma pitadinha de sal e uma colher de fermento químico para bolo. Vou peneirar e também vou misturar aqui um pouquinho e vou reservá-los. E a parte aqui eu já tenho 2 ovos inteiros, vou adicionar uma xícara de açúcar, meia xícara de óleo. E agora eu vou bater, gente, eu vou misturar aqui um pouco, né, para dissolver completamente o açúcar. Vejam só, até ele dar uma boa clareada. Vejam só como tem que ficar, gente, é isso aqui. E a seguir eu vou adicionar aqui uma xícara do suco de mexerica que eu coei, gente. Tem que estar coado para tirar todas aquelas sementinhas pequenininhas que tem, para não amargar. Agora eu vou incorporar aqui. Vejam só como vai ficar, bem uma mistura bem líquida. E a seguir eu vou pegar os secos e vou incorporar a mistura líquida aqui. Vejam só que cor bonita que ficou essa mistura de líquidos, gente. O suco da mexerica faz toda a diferença. Olha só, vou incorporar bem aqui a massa. E o aroma, gente, é sensacional. Vejam só como tem que ficar a textura da massa. Olha só, é isso aqui. Agora eu vou retirar o fouet, vou pegar a espátula aqui. Olha só de pertinho, gente, como fica. E a seguir eu vou pegar a forma que eu vou utilizar, que já está untada e enfarinhada. Já coloquei também para facilitar o papel manteiga embaixo. Agora eu vou adicionar a minha massa aqui. A medida dessa forma, gente, é 22 centímetros por 7 de altura. Eu estou utilizando uma de aro removível, mas pode utilizar aí qualquer tipo de forma. A seguir, eu vou pegar a farofa aqui que eu havia reservado e vou colocando aqui por cima, gente. Olha só como eu faço. Eu aperto um pouquinho e vou esfarelando aqui em cima, gente. A textura vai ficar bem mais bonita quando a gente faz assim. E a seguir eu vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 45 a 50 minutos no forno. Vejam como ficou. E enquanto termina de esfriar, gente, eu vou preparar aqui as cascas cristalizadas da mexerica. Vejam só, gente, eu cortei ao meio, né? E tirei bem aquela partezinha do bagaço bem rente à casca, gente. Cortei bem pequenininhas assim. Olha só, bem fininhas. Estou utilizando aqui cascas de 6 mexericas médias. Agora eu vou cobrir aqui com água fria e vou levá-las ao fogo. Essa primeira parte aqui, gente, depois que começou a ferver, eu conto 10 minutos. E a seguir, eu desligo o fogo e vou escorrer essa primeira água. Descarto essa primeira água e volto novamente com as cascas para a panela e cubro-as novamente com água fria. E a partir desta segunda água, depois que ferver, eu conto apenas 5 minutos. Desligo novamente o fogo e vou escorrer. E faço esse processo por mais 3 vezes. Então, para facilitar, eu fiz 5 trocas de água. A primeira troca com 10 minutos após a fervura e as 4 restantes com 5 minutos após a fervura. Elas têm que ficar assim, gente, bem macias. A seguir, eu vou adicionar aqui 3/4 de xícara de açúcar. Eu adicionei meia xícara, misturei um pouquinho e agora eu vou adicionar mais 1/4 de xícara de açúcar. Vou ligar o fogo novamente e agora vocês vão perceber que ela vai umedecer novamente. Vai juntar um pouco de água, mas logo logo ela vai começar a secar.
E a partir desse momento aqui que o açúcar começou a caramelizar, eu não posso mais parar de mexer, para não perder o ponto e não queimar. E de preferência, utilizar uma panela de fundo grosso, vai facilitar aí, gente, a não perder o ponto. Olha só, gente, como está ficando, já está começando a cristalizar o açúcar. Olha só, você vai mexendo sempre que até ele ir dissolvendo completamente as casquinhas, elas vão ficando bem soltinhas. Vejam só, esse ponto aqui. Agora eu tenho que desligar e retirar do fogo, para não começar a caramelizar novamente. Vejam só como ficou. Ele fica açucarado. Vou mostrar de pertinho para vocês. Vejam só como ficou. Gente, essas casquinhas aqui são deliciosas. Elas acompanham muito bem um cafezinho e são deliciosas para vocês utilizarem aí em vários outros tipos de receita. Combina muito com chocolate também. Olha só que delícia! Como as mexericas têm a casca bem mais fininha, são bem mais rápidas de fazer do que com as laranjas. Gente, agora eu vou desenformar aqui a minha cuca. Vou retirar aqui o papel manteiga delicadamente, é super fácil de fazer, olha só, gente. E vou colocar aqui no prato. A seguir, eu vou fazer aqui um glacê para cobertura. Aqui eu tenho uma xícara de açúcar de confeiteiro, que eu vou adicionar 2 colheres de sopa do suco da mexerica. Vou misturar bem e vou cobrir aqui por cima, gente, da farofa. Vai formar uma crostinha super crocante por cima, deliciosa. Olha só, vou fazendo esses movimentos assim. E para quem não tiver o açúcar de confeiteiro, gente, é só bater o açúcar refinado no liquidificador até ele ficar bem fininho. Vejam só como ficou. Agora eu vou pegar as casquinhas aqui que eu fiz e vou colocá-las aqui por cima. Gente, fica um delicioso, fica uma cuca deliciosa junto com esse glacê e acompanhado dessas casquinhas. Faz toda a diferença. Vale muito a pena fazer essa receita. Olha só que delícia que fica. Agora eu vou mostrar aqui para vocês de pertinho e vou cortar para mostrar para vocês como fica por dentro. Lembrando que eu vou deixar todos os ingredientes na descrição do vídeo. Se vocês perderam alguma coisa, é só dar uma olhadinha lá. Vejam só como fica por dentro, gente. E olha só a crosta que fica por cima. Fica delicioso, uma combinação perfeita. É uma receita muito simples e fácil que vale a pena fazer. Além de uma apresentação sensacional aí para as suas visitas, gente. Olha só, vou ficando por aqui hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!